Acreditar em algo que muitos não acreditam não é uma tarefa fácil. Carregar consigo a perspectiva de algo que muitos não conseguem visualizar não é algo fácil de se lidar. Na caminhada daqueles que acreditam na palavra do Senhor, sempre existirão pessoas que duvidarão do caminho que Deus já propôs para seguirmos. E, na verdade, se fôssemos olhar para o cenário de impossibilidade, nós sequer acreditaríamos no que Deus tem falado ao nosso respeito. Mas a questão é, a visão de Deus não é limitada como a nossa visão é. A nossa visão é limitada ao presente estado de impossibilidade, ao presente estado de dor, ao presente estado circunstancial de problema. Já a visão de Deus olha bem mais longe, vai bem mais além do que um presente estado de dor. Deus consegue enxergar o futuro daquilo que Ele já preparou para as nossas vidas, para a glória do seu nome. Isso significa que quando Deus ele determina algo ao nosso respeito, Ele não determina levando em conta o cenário de impossibilidade, o cenário de decadência, o cenário de problemas que nós possamos estar enfrentando. Se Ele disse para você que você irá chegar do outro lado e no meio desta caminhada se levanta uma tempestade, você irá atravessar pela tempestade e irá chegar aonde Deus te falou. Não permita com que o presente estado de dor venha atrapalhar a sua visão da perspectiva, da promessa que Deus confiou sobre as nossas vidas. E acerca desta palavra, Eclesiastes capítulo de número 11, versículo de número 4, a palavra do Senhor nos diz: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Glória a Deus. Antes de adentrarmos, destrincharmos aquilo que Deus tem falado comigo nessa tarde, eu quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus e desejar que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Queridos, o sábio Salomão, um dos maiores reis que reinou sobre a nação unificada de Israel, escreveu no livro de Eclesiastes, no capítulo número 11, o versículo número 4, a passagem qual nós acabamos de ler, descrevendo a disponibilidade do homem em semear, descrevendo a disponibilidade do homem em acreditar, ainda que as circunstâncias ao seu redor não estivessem ao seu favor. O sábio Salomão escreve dizendo que quem observa o vento nunca semearia e o que olha para as nuvens nunca cegaria. Olha que interessante. O rei Salomão, o sábio, estava falando sobre a disponibilidade do homem em colocar as mãos à obra e efetuar aquilo que ele estava disposto a fazer, apesar do vento soprar do lado contrário. Pois o sábio Salomão diz que quem observa o vento não semeia, e aquele que observa as nuvens não cega. O que ele está dizendo? Se nós esperarmos o tempo ideal para fazer, se nós esperarmos o tempo ideal para lançar as redes, se nós esperarmos o tempo ideal para cumprir aquilo que Deus tem depositado em nosso coração e nos concedido a direção, nós não encontraremos o tempo ideal. Isso me lembra do Evangelho de Lucas, o capítulo número 5, aonde Pedro havia tentado a noite inteira pescar peixes, mas não havia conseguido pescar sequer um peixe. Jesus se apresentou naquela mesma manhã, após a noite de frustração, após a noite de frustração da pesca mal sucedida. Jesus se apresenta após aquela noite à margem do mar, rodeado de uma multidão sedenta por ouvir a palavra de Deus. Jesus entra no barco do pescador frustrado e pede para que o pescador frustrado afastasse o barco da areia, afastasse o barco da margem da praia, para que dali Jesus ensinasse a multidão. E depois da conclusão do sermão, e depois da conclusão da exposição bíblica, e depois da conclusão da
pregação de Jesus, depois da conclusão do culto que Jesus estava fazendo, Jesus se volta para o pescador frustrado chamado Simão Pedro e diz: faze-te ao mar alto e lança as redes. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pedro, navega até o mar alto e lança as tuas redes. Pedro questiona Jesus: mas Senhor, eu tentei a noite inteira e nada apanhei. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: Senhor, eu vou para quê navegar até o mar alto se eu já estive lá durante a noite, se eu já tentei lançar as redes, se eu já lancei as redes e não consegui encontrar sequer um peixe? Mas porque tu mandas, disse Pedro, mas porque tu mandas, em outras palavras, debaixo da tua palavra, eu vou lá, eu vou lançar as redes. Pedro navega até o mar alto, lança as redes e encontra muitos peixes, tantos peixes que enchem 2 barcos que quase iam a pique. Isso significa que os peixes eram tantos que os barcos quase tombavam, porque estava sendo debaixo da palavra de Jesus. Entenda, o cenário de frustração, o cenário de dificuldade, o cenário de impossibilidade vai tentar gritar nos seus ouvidos: não adianta lançar as redes, não adianta persistir na promessa, não adianta persistir na palavra, mas a palavra do Senhor que foi determinada, a palavra do Senhor que foi direcionada à sua vida, continua dizendo: lança as redes, Pedro. Não espera o cenário favorável, lança as redes, pois debaixo da minha palavra os peixes vão vir até as redes. Lança as redes, pois debaixo da minha palavra, a minha palavra vai se concretizar, a promessa vai se cumprir, pois quem fala sou eu e quem cumpre sou eu. Entenda, não existe um cenário favorável, existe um cenário disponível para que seja cumprido a palavra que ele determinou. Não olhe para o vento ao plantar, e sequer observe as nuvens ao cegar, ao colher. Pois quem olha para o vento não planta, e quem olha para as nuvens jamais colherá aquilo que plantou. Não espere o tempo ideal. Mesmo que o cenário seja de possibilidade, acredite naquilo que ele já te disse. Faça o certo, ainda que o certo não esteja dando certo. Pois em sua percepção limitada e pequena, fazer o certo traz a você dificuldade sobre eventos que muitos executam de maneira rápida e direta, pois não executam da maneira correta. Ser bom no que faço não significa fazer direito o que faço. Não importa se muitos têm alcançado o pódio de lugares desejáveis através da metodologia que não se importa com a forma correta de se portar. Deus te fez para crescer debaixo da perspectiva de algo duradouro e não passageiro e ilusório, como assim muitos buscam. Apenas faça o certo do jeito certo, ainda que o certo não esteja aparentando dar certo. Lança as tuas redes, ainda que o cenário diga não. Lança as tuas redes, ainda que a frustração grita em seu ouvido que não vai dar certo. Lança as redes e você encontrará os peixes, e você vivenciará a palavra que ele já determinou. Amém? Esta é a palavra que Deus se depositar no meu coração. Que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida, família, casa e ministério, em nome do Senhor Jesus.